Gente, já pensou em ser influencer cristão? Já pensou em como é que você usa os seus dias, como é que você usa a sua influência? Eu estava falando agora há pouco que a gente olha sempre a questão de ser influencer como alguém que ganha dinheiro, alguém que vive de fazer promoção de situações ou realmente de promover perguntas, né? Mas eu queria te dizer que ser influencer cristão é uma coisa que Jesus nos chamou, a mim e a você. E não foi por causa das plataformas sociais, os lugares de grande influência mesmo, ou pública, né? Uma influência pública. Mas eu queria dizer que tudo que a gente ama muito, tudo que a gente vive de verdade, a gente fala para alguém. A mulherada tem sempre muitos grupos de amigas, né? Seja ele presencial, na mesa do café, seja ele num grupo de WhatsApp. Como é que você influencia? Sabe aquela coisa que você compra e você conta para as amigas? Olha, isso aqui é muito bom. Eu amo café. Quando eu acho um café bom, eu quero dar para os meus amigos, eu quero falar, olha, isso aqui é muito bom. Eu compro uma roupa nova ou comprei algum produto aqui de casa que funciona super bem, eu quero contar. E o nosso chamado foi Jesus quem deu, para que a gente fosse influenciador no mundo. Então eu queria desmistificar hoje essa palavra e dizer que não é privilégio de poucos, mas é o chamado de muitos. Eu e você fomos chamados para influenciar sobre Cristo. A gente influencia todo mundo. Todo mundo, de alguma forma, a gente influencia. Você não tem ideia de como isso acontece. Você já percebeu que as pessoas que vivem perto, elas começam a se parecer? Muita gente começa a aparecer, começa a ficar junto, começa a gostar de ir nos mesmos restaurantes, começa a gostar do mesmo tipo de comida. Se um faz exercício, o outro faz também. Todo mundo impacta a vida de alguém. A gente precisa escolher agora qual tipo de impacto a gente vai fazer. Todo mundo impacta por algum motivo. E eu preciso escolher qual que é a causa que me gera esse impacto. Faz sentido para você? A gente está estudando nessa série Lifestyle, Living Like Jesus. Então, a gente está falando sobre estilo de vida e sobre como viver como Jesus. Viver do jeito que ele viveu. E nós estamos estudando um sermão que ele deu em cima de uma montanha, já falamos sobre isso. Ele começa falando para os seus discípulos e a multidão está ali escutando. E a primeira coisa que a gente conversou semana passada, uma coisa que ficou muito forte na minha mente a gente não pode requerer de outros que ainda não são discípulos um comportamento desse. Se eu quero ser discípula de Jesus, eu me comporto dessa forma. Isso acontece dentro de mim, eu estou atenta. Mas é algo que nós precisamos viver. E a sequência, quando Jesus fala das bênçãos, né, as bem-aventuranças, mais que felizes são aqueles que vivem disso, a sequência que Jesus vai fazer a partir do versículo 13 do capítulo 5 de Mateus, ele vai dar uma direção, ele vai dar uma instrução. E a instrução é muito clara. Ele diz assim: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que eles vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Jesus não está perguntando, Jesus não está falando de uma bênção. Ele está dizendo, vocês são a luz do mundo. Vocês são o sal da terra. E ele começa a falar com a gente, porque assim, o que está acontecendo ali na vida de Jesus? Jesus está iniciando o seu ministério e Jesus tem duas tarefas muito importantes. A primeira é provar para os judeus que nesse novo tempo que eles estavam vivendo, que os judeus estavam aguardando, os judeus estavam aguardando a chegada do Messias, na verdade eles aguardam até hoje, e ele queria provar que ele era o próprio Messias. Essa era uma das missões de Jesus. A segunda coisa, ele estava querendo contar assim:
vocês, que são os meus discípulos, estão dispostos a viver e morrer por mim, vão viver desse jeito novo. Então ele primeiro conta as bênçãos, olha que legal. Ele fala assim, ó, bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que entendem que precisam de um salvador, bem-aventurados os que choram por causa do seu pecado e reconhecem e falam, eu preciso urgentemente dele, porque recebe consolo, recebe o que Deus tem para eles. Bem-aventurados os humildes, a gente estudou isso semana passada. Só que aí agora ele fala assim, então, já que vocês são tão abençoados, já que vocês têm uma felicidade que vem acima das circunstâncias, vocês que vêm da felicidade que vem por causa do favor de Deus, vocês, os meus discípulos, vocês são o sal da terra. A gente precisa entender que Jesus comunica com eles na forma que eles entendiam. Para a gente pensar o primeiro século, o sal era uma coisa muito importante. Para você ter ideia, a palavra salário vem daí. Inclusive os soldados eram pagos com sal. Por quê? Sal era uma coisa rara. Por quê, gente? O sal conserva. O sal traz cura para, por exemplo, os soldados, para você ter uma ideia, para eles poderem comer, eles precisavam conservar as carnes. Então, o sal era uma questão necessária. E eles estavam entendendo isso. Então, quando Jesus comunica de uma forma que eles entendem. E Jesus fala assim, vocês são alguma coisa muito importante para essa terra. Por quê? Porque a terra estava em declínio. A terra, o mundo estava podre. Isso parece com a gente? Parece algo que a gente vive, um mundo que está perdido. E não é culpa do mundo, nós somos parte de um mundo perdido. Se a gente olhar para fora, se a gente olhar para as notícias, se a gente olhar para as coisas que estão acontecendo, essas coisas são duras de viver, são difíceis de viver. Agora, eu e você somos chamados para quê? Para ser o sal da terra. E eu vou contar para vocês, eu só me preocupo em conservar, em trazer melhora aquilo que eu me importo. Sabe, quando você comprar uma coisa muito gostosa e você fala, vou precisar pôr na geladeira para conservar. Nós hoje temos a geladeira. Naquele tempo, eles tinham o sal para conserva. E eu vou contar uma coisa que aconteceu hoje, que eu fiquei bem triste. Ontem à tarde, antes de ir para a igreja, eu tirei um franguinho para descongelar e falei, quando chegar à noite, eu tempero e guardo na geladeira para amanhã. Eu esqueci. E eu perdi todo o frango, porque o frango ficou fora da geladeira. E eu perdi aquilo que era importante, que seria o nosso almoço de hoje, que agora eu vou ter que sair e comprar de novo. Eu perdi por falta de conserva, por falta de cuidado. Eu não me preocupei. Eu talvez não dei a importância devida para aquilo. Talvez, sabe por quê? Porque eu sabia que talvez hoje eu poderia ir comprar novamente. Mas aquilo que me importa, eu me preocupo em conservar bem. A gente só põe sal, a gente só é luz, a gente só é sal nos lugares que a gente entende a necessidade. Nós falamos isso semana passada, sobre a importância da gente entender no mundo caído qual é o nosso lugar. Então, quando a gente entende que esse mundo que Deus fez e a gente é discípulo de Jesus, você lembra de João 3,16? Que diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando eu entendo que Deus amou esse mundo, entregou o seu Filho para morrer por nós, para morrer por um mundo perdido e todo aquele que nele cresce teria vida eterna, teria salvação desse mundo perdido, eu como discípula de Jesus, aquele que foi morto e ressuscitou, por causa desse mundo perdido, falo, eu sou parte da solução. Se eu sou discípula de Jesus, eu vivo como Jesus, eu cumpro o meu papel de sal na terra. Faz sentido para você? Tá te causando esse coração creimando e falando assim, eu sou parte da solução. Jesus me convida, ele fala, vocês são o sal da terra. Então falando, porque vocês estão aí, as coisas vão mudar. Porque vocês estão aí, a gente vai viver. A missão de Jesus, ela está sendo cumprida. Ele me convida, ele fala, vamos lá? Vocês são o sal da terra. Eu quero ler na versão da mensagem que diz assim, permitam-me dizer porque vocês estão aqui para ser o sal que traz o sabor divino à terra.
Se perderem a capacidade de salgar, como as pessoas poderão sentir o tempero da vida dedicada a Deus? Vocês não terão mais utilidade e acabarão no lixo. Igual o frango que eu tive que jogar. Nós somos o sal da terra. O mundo tá ruim, tá sim, mas eu e você fomos chamados para trazer esse tempero daqueles que vivem com Cristo. Por isso que nós começamos quando Jesus, e a gente segue esse caminho de Jesus que é tão especial, porque ele fala assim, ei, sabe, as bem-aventuranças têm bênção para aqueles que me seguem, mas não é só bênção. Aqueles que me seguem entendem que eles foram chamados para ser sal da terra e eles vão lá trazer tempero para o mundo. Você já chegou perto num lugar? Você já chegou perto de alguém e a pessoa fala assim, uau, é tão bom ficar perto de você. Você me impulsiona. Você me traz para um lugar mais seguro. Você me faz pensar de jeito que eu não tinha pensado antes. Faz sentido? Você já chegou nesse lugar? Ou você já sentou com alguém que faz você se sentir melhor? Você fala, eu quero ficar mais perto de Deus porque eu tô com essa pessoa? É isso que Jesus está falando. Vocês são o sal da terra. Vocês vão trazer beleza na terra. Vocês vão trazer tempero na terra. Aquilo que dava para ser perdido porque você chegou agora muda de situação. Não vai mais se perder. Em Mateus 28, Jesus fala assim, ó, todo o poder me foi dado na terra. Então vão e façam discípulos. O ide de Jesus é para todos nós. Vão o quê? Vão ser sal. Vão ser luz. Sabe por quê? Porque faz diferença. E o sal traz um tempero, mas o sal também traz sede. E sede é indispensável para a caminhada com Jesus. Quando a gente é sal na vida de alguém, quando a gente é sal no ambiente, as pessoas começam a falar assim, eu quero mais. Eu quero mais disso. Já comeu uma comida insossa? Tem gente que esqueceu que foi chamado para ser um influencer e chega num lugar e não faz a menor diferença. Às vezes a pessoa chega numa mesa e talvez você já chegou numa mesa e ninguém nem percebeu que a sua vida era diferente. E eu não estou falando de usar evangeliquez nas suas frases, eu não estou falando de declamar versículos da palavra. Eu estou falando de viver uma vida que tem gosto de Cristo, que é temperada com Cristo. É chegar num lugar e as pessoas não quererem mais falar palavrão. É chegar num lugar e a fofoca não ter mais espaço. É chegar num lugar e pontuar e apontar para o Senhor. Nós somos sal da terra. Quando as pessoas começam a andar perto de alguém que é sal da terra, começa a criar sede. Traz sede nesse mundo que está podre. Eu faço parte de um mundo podre se eu não entender que eu fui chamada para ser sal da terra. Os ambientes que eu vou caminhar, os lugares que eu entrar, vão ser iguais? Não dá. Eu não sei se eu sou muito apaixonada mesmo por Cristo, mas para mim isso é impossível. Não dá para chegar num lugar e não fazer diferença. Eu levo muito a sério pessoalmente o que Jesus chamou a gente para ser. Ele falou para mim, Érica, você é sal da terra. Eu vou te falar para que você está nesse mundo. Se você é minha discípula, você precisa ser sal da terra. E ele fala assim, sabe por quê? Porque se você não fizer, você não serve para nada. E se tem uma coisa, outro dia eu conversando com uma amiga, eu falei, se tem uma coisa que eu quero viver, é viver e chegar no céu e me encontrar com o Senhor e Ele falar assim para mim, serva boa e fiel. Eu te dei e você cumpriu a tarefa que você tinha que ter feito. Gente, isso é a minha maior meta. É isso que eu quero ser. Esse é o meu goal da minha vida. Esse é o meu lugar. Eu quero me sentar para tomar um café com o Senhor e Ele me corrigir e Ele me confrontar, porque é isso que o Senhor faz. Eu quero sentar com as minhas amigas e ser ensinada. Eu quero ser constrangida, por quê? Porque eu não me conformo em viver uma vida em que não faça diferença no ambiente que eu tiver. E eu quero encorajar você a fazer isso, a mudar os ambientes. Você é sal da terra. E você não é só sal da terra, você é a luz do mundo. O texto falou, Jesus falou. Olha que legal a gente ter um texto que conta o que Jesus falou. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha.
Ao contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Se você já me acompanha há muito tempo, você sabe que por muitos anos eu fiz as lives do meu celular, no meu escritório. Esse ano, Deus tem me dado muitas coisas. E uma delas foi que antes da gente começar essa temporada, eu chamei a Paulinha, que é a nossa diretora criativa aí do Vida Coffee, que está na área de criação, pastora na nossa igreja, e ela falou assim para mim, eu falei para ela, olha, precisamos fazer uma mudança. Tem coisas acontecendo e eu quero mudar de layout, eu quero que a live tenha outra cara. Percebeu que tem outra cara? Então eu chamei quem sabia. E aí a nossa equipe do Voa, que é maravilhosa, Pedro veio aqui e falou, olha, vamos comprar uma câmera nova e vamos comprar o quê? Luz. Aliás, eu postei no Instagram uma foto do setup aqui. Tem uma luz aqui na minha frente. Sabe o que aconteceu? As pessoas começaram a elogiar que a minha pele tá boa. Mas você tá mais bonita, você tá melhor. Sabe por quê? Porque eu tenho uma luz trazendo uma outra cor pra mim. Luz muda tudo, gente. Sabe o que na Bíblia a Mensagem, que é uma paráfrase do Eugene Peterson, e ele fala assim, vocês estão aqui para trazer luz, para trazer as cores de Deus ao mundo. Deus não é um segredo a ser guardado, vamos torná-lo tão público quanto uma cidade num plano elevado. Se faço de vocês portadores de luz, não pensem que é para escondê-los debaixo de um balde virado. Vocês estão aqui para ser luz, para trazer as cores de Deus ao mundo. Uma luz faz toda a diferença na forma que a vida é vivida. Uma boa luz, faz até eu parecer mais bonita. A beleza das coisas, das cores, meu sofá vermelho icônico, tem uma orquídea aqui, escondida aqui atrás, é por causa da luz. Quando nós chegamos num lugar, a luz de Cristo em nós, que é para ser brilhada, não é para você aparecer. As pessoas vão falar, o que é que você está fazendo? Uma amiga me chamou na primeira live da temporada e falou, Érica, o que você está fazendo na sua pele? E eu falei para ela e ela começou a dar risada e falou assim, dá para ver que você está cuidando, mas tem uma luz muito boa. Eu e você carregamos a luz de Cristo, então é para brilhar, não para a gente aparecer. É a luz que faz diferença, é Ele que faz diferença. Nós vivemos num reino de ponta cabeça. Nós somos abençoados por fazer parte. Quando as pessoas sentam comigo, com você, elas não podem falar, ai, que vida triste dessa pessoa. Você já percebeu quanta gente que fala, que declara que é discípulo de Jesus, mas vive uma vida que parece uma miséria, que parece uma tristeza, que parece um lugar, meu Deus, olha, ser crente é complicado. Já sentiu isso? Gente, nós somos chamados para ser luz, para brilhar a luz de Deus para o mundo. Não é a minha luz, é a luz dele. E Deus vai colocar a gente nos lugares daqueles que são os discípulos, daqueles que estão dispostos a viver a vida de Jesus, para que o mundo veja. Jesus falou assim, eu quero que vocês, ao contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. O lugar que eu chego precisa ser percebido que eu sou diferente, que eu cheguei, que eu sou notável. A minha presença não pode ser insípida. Não pode fazer diferença nenhuma. Tem que fazer não porque você está chegando, mas porque por alguma forma alguém que sentou do seu lado falou assim, eu tive uma conversa que me impactou. Eu vi uma cena que mudou a minha vida. Eu e você fomos chamados sim para esse lugar. Eu sou responsável por os lugares que eu chego. Eu tenho uma dificuldade muito grande e eu tenho feito um exercício. Pessoas que eu amo, mas que não trazem benefícios para mim, ou que eu não posso, de alguma forma, influenciar diretamente hoje, eu tenho parado de acompanhar os lugares. Em algumas pessoas eu dei mute, gente, no Instagram. Sabe por quê? Porque eu não consigo ver alguma coisa e ficar indiferente a respeito disso. Nós precisamos entender, eu e você fomos chamados para fazer diferença nos lugares que a gente vai.
E nós precisamos ser necessários, sal é necessário. Eu e você fomos chamados para ser necessários no lugar, porque nós não estamos falando de nós. Nós estamos demonstrando o caráter de Cristo. Nós estamos falando que nós somos discípulos de Jesus. Então as pessoas não têm que me conhecer para saber de que igreja que eu sou, para saber o que eu faço. As pessoas estão ali para saber o que tem na vida dessa pessoa. Elas querem sentar com você e falar o que tem na vida dessa pessoa que faz diferença na vida dela, faz diferença na minha, me trouxe sede de algo. Nós precisamos entender que quando Jesus termina essa conversa, ele fala assim: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Para que vejam as suas boas obras, não é para que te aplause. As boas obras são o reflexo do caráter de Deus. Não é sobre o que você faz, mas é sobre o caráter de Deus refletido no que você faz. Estou dando tempo para você pensar. Será que as minhas obras, as suas obras, fazem que as pessoas glorifiquem a Deus? Ou será que as minhas obras e as suas obras fazem com que as pessoas glorifiquem a nós? Tão difícil isso. O influencer cristão, do jeito de Jesus, ele não está preocupado em receber glória para ele. Na verdade, o que ele está focado é em viver como discípulo. É entender a posição dele que sim, é bem-aventurado, ainda que sofra perseguição, ainda que seja incompreendido, bem-aventurados, mais que felizes. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa no céu. Eu e você fomos chamados para ser sal e luz no mundo. A nossa vida precisa ser um outdoor, um billboard, um super display da vontade de Deus, para a glória de Deus. Chegue nos lugares sem medo de ser sal e ser luz. Mas essa vida não começa ali no lugar que você chega, ela começa no seu lugar secreto. Porque de verdade o que a gente influencia é do que a gente de verdade crê. Eu creio que eu sou filha amada do Pai, escolhida por Ele, mas eu sou uma pecadora que precisa de um Salvador. Esse é o meu primeiro lugar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. É Ele, santificado seja o seu nome. A gente vai falar sobre isso em algum momento aqui nas nossas próximas lives. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Mateus 6. Assim na terra como no céu. Dá-nos o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque o teu é o reino, o poder e a glória é para sempre. Amém. O reino é dele. Nós representamos um reino de ponta cabeça. Um reino que bem-aventurados, mais que felizes são aqueles que percebem o favor de Deus, inclusive na dificuldade de ser discípulo de Jesus, mas que entendem um chamado de ser sal e luz no mundo. Quero te encorajar. Agora nas próximas semanas, ou hoje mesmo, a hora que você desligar daqui, que você parar de ouvir, aí lê a palavra e fala: Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo. Quais são os lugares que eu preciso ser sal? Quais são os lugares que eu preciso ser luz? E que a sua glória seja vista na forma como eu vivo, do meu caráter. Que Jesus seja visto onde a gente estiver e que a glória seja todinha dele. Tá bom? É isso aí. Essa é a live do Vida Coffee de hoje. Começou meio turbulenta, mas nós conseguimos terminar. Tô aprendendo, gente. Vou ficar boa nisso. E eu quero encorajar você a ser parte do Vida Coffee Sisterhood, são os nossos pequenos grupos. E que a gente vai ter uma super festa, dia 5 de outubro, Vida Coffee Conference. Se eu fosse você, eu não perdia. Porque vai ser um momento de muita celebração. Gente, quase 1/3 das vagas já foram vendidas. Então, se eu fosse você, eu corria, porque normalmente a gente vende praticamente tudo na semana do evento, 10 dias. Se eu fosse você, eu ia rápido para não ficar de fora. Chama as amigas, faz parte de tudo que Jesus está fazendo. Se fez sentido para você, compartilha, comenta aí, me manda um oi. E vamos lá, vamos ser sal e luz. Vamos falar de Jesus onde a gente for. É isso. Beijo e Deus te abençoe.